E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai desvendar um daqueles quebra-cabeças do inglês que, olha, confunde muita gente. Os substantivos contáveis e os incontáveis. Pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas eu garanto que não é. Com os truques e exemplos bem práticos, vai ficar muito mais fácil dominar esse assunto. Vamos nessa? Para a gente não se perder, olha só o nosso caminho de hoje. A gente começa com o mistério da lista, depois entende a regra de contáveis versus incontáveis. Em seguida, a gente aprende a contar o incontável, depois a perguntar a quantidade e, para fechar com chave de ouro, umas dicas finais e resumo. Vamos lá! Então, vamos começar com uma coisa que todo mundo faz: ir às compras. É justamente aí que o nosso mistério de hoje começa. Pensa o seguinte: a gente precisa ir na papelaria e também no supermercado. E para não esquecer de nada, claro, preparamos 2 listinhas de compras. São justamente elas que vão ajudar a gente a entender uma regra super importante do inglês. Ok, então aqui as nossas listas. Na do supermercado a gente tem tomatoes, apples, bread e milk. E na da papelaria, paper, paint, pens e pencils. Dá uma olhada com atenção. Já notaram alguma coisa? Algumas palavras terminam com S e outras não. Interessante, né? E é aqui que mora o grande mistério. Em português é tranquilo, a gente conta maçãs e também conta pães. Um pão, 2 pães. Normal. Mas em inglês, a gente pode falar 2 apples, que são 2 maçãs, mas soa muito estranho falar 2 breads. Por que será que isso acontece? É exatamente isso que a gente vai resolver agora. Chegou a hora da verdade. Vamos desvendar o mistério e entender a regra de ouro que separa essas palavras em 2 grandes grupos: os contáveis e os incontáveis. O primeiro grupo é o dos substantivos contáveis, ou countable nouns em inglês. O nome já dá a dica toda. São as coisas que a gente consegue contar usando números. 1, 2, 3. E por isso mesmo, eles têm uma forma no singular, para quando é um só, e outra forma no plural, para quando são vários. Agora, a parte mais importante. Olha só os exemplos da nossa lista. Uma maçã é apple. 2 ou mais são apples. Um tomate, tomato. Vários tomates, tomatoes. A mesma coisa vale para pen e pencil. Se dá para colocar um S no final e fazer o plural, bingo! É um sinal claríssimo de que essa palavra é contável. O segundo grupo é o dos substantivos incontáveis, os uncountable nouns. São coisas que a gente não conta diretamente, tipo 1 unidade, 2 unidades. Pensa em líquidos como água, pós como açúcar, ou até ideias abstratas como informação. Em inglês, a regra é que essas palavras são usadas sempre no singular. E aqui, pronto, a solução para o nosso mistério. Palavras como bread, milk, paper e paint são incontáveis em inglês. É por isso que elas não têm uma forma no plural. A gente não fala milks ou breads, simples assim. Essa é a regra. Certo, mas aí, claro, surge aquela dúvida. Ué, mas então como é que eu peço 2 leites ou 3 pães? Calma, existe um truque muito útil para isso. Vamos descobrir agora como é que se conta o que parece incontável. O segredo é bem simples, na verdade. Em vez da gente tentar contar o produto em si, a gente conta os recipientes, as embalagens ou as medidas dele. É uma pequena mudança de pensamento que resolve tudo. E aqui a gente vê isso na prática, olha que legal. A gente não conta milk, mas pode contar a carton of milk, uma caixa de leite. A gente não conta bread, mas conta a loaf of bread, que seria um pão de forma. O mesmo vale para a slice of pizza, a bottle of water ou a piece of cheese. Viu como funciona? A gente conta a fatia, a garrafa, o pedaço. Agora que a gente já sabe a diferença entre os 2 tipos de substantivos, tá na hora de aprender a fazer perguntas sobre a quantidade deles do jeito certo. Isso é super importante na hora de bater um papo em inglês. A regra aqui é bem clara e fácil de lembrar. Para coisas que a gente pode contar, a gente usa how many, que quer dizer quantos ou quantas. Para as coisas que são incontáveis, a gente usa how much, que significa quanto ou quanta. Por exemplo, voltando para a nossa lista da papelaria. Canetas, pens, são contáveis, certo? Então a pergunta fica: how many pens are on the list? Ou seja, quantas canetas estão na lista? E no caso do papel, que a gente viu que é incontável, a pergunta muda. A gente diria how much paper do we need, que seria de quanto papel nós precisamos. How many para contáveis, how much para incontáveis. Anota aí que essa dica é de ouro.
Estamos quase no fim, e para garantir que tudo isso ficou bem guardado na memória, vamos passar agora para algumas dicas extras e um resumão de tudo que a gente viu hoje. E agora, atenção máxima para a dica do professor. Sabe por quê? Porque existem algumas palavras que são verdadeiras pegadinhas. Em português, a gente pensa nelas como contáveis, mas em inglês, a história é outra. Dá uma olhada nesses dois exemplos clássicos, money e bread. Em português, a gente conta pães, né? Mas em inglês, a palavra bread é incontável. A mesma coisa acontece com money, dinheiro. A gente até conta os reais, os dólares, as moedas. Mas a palavra money em si é incontável. Essa é uma diferença muito importante para lembrar. E para deixar tudo ainda mais interessante, às vezes o contexto pode mudar a regra. Lembra da palavra paper, que a gente viu que é incontável? Pois é, se a gente estiver falando de um jornal ou de um documento importante, ela pode se tornar contável. Aí a gente pode falar the papers. O inglês adora esses detalhes de contexto. Então, bora fazer um resumo bem rápido para fixar de vez. Substantivos contáveis. Tem plural e a gente pergunta com how many. Incontáveis não tem plural e a gente pergunta com how much. E o nosso truque para contar os incontáveis é usar expressões como a bottle of, uma garrafa de, simples, direto e super útil. E para terminar, vou deixar uma pergunta para todo mundo pensar um pouquinho. Agora que a lógica ficou mais clara, que outras palavras incontáveis em inglês vêm na sua cabeça? Uma dica é pensar em comidas, líquidos, materiais, é um ótimo jeito de praticar. Pessoal, por hoje foi isso. Um ótimo estudo para todo mundo e até a próxima!